Bom dia a todos. 10 minutos com mais 5 para cada um dos painelistas. Pois não. Eu gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim, obrigado pela organização dessa audiência pública, cumprimento meus colegas de mesa, acho a oportunidade aqui excelente para debater esse tema. O senador Paulo Paim começou mostrando o vídeo do Pateta, né, e com as situações que são cômicas, tragicômicas, na verdade, e servem como um bom cenário para a minha fala, porque o que eu vou mostrar é uma perspectiva um pouco distinta para os problemas de trânsito que envolvem uma área específica da psicologia, que é a psicologia social. Então, o grande desafio, isso fica claro nas falas anteriores e, sobretudo, naquele vídeo, é que precisamos mudar comportamentos. Quando se fala de mobilidade urbana, quando se fala da ilusão do transporte individual, quando se fala de aumentar o uso da bicicleta e outros meios alternativos de transporte, basicamente esse é um problema de mudança de comportamento. O Brasil é anti-exemplo, como se sabe, né, no mundo. Ele é o campeão, na verdade, de mortes no trânsito, né, uma estatística vergonhosa, né? Os acidentes eles matam mais que câncer, mais que homicídios. E 40% são motociclistas e 25% das vítimas são ciclistas ou pedestres, que é outra estatística absolutamente inaceitável. Os principais fatores costumam ser elencados como problemas nas vias, problemas nos veículos, manutenção, infraestrutura. Obviamente, problemas relacionados a treinamento, ou o que se chama de educação para o trânsito, falhas na sinalização, que todos conhecemos, uso do celular, embriaguez e assim por diante. Mas todos esses problemas passam por um outro fundamental, que é um problema de normas sociais. Então, o problema não é só técnico, o problema não é só de infraestrutura, é claramente um problema de comportamento, um problema de como as pessoas convivem, como elas se influenciam, se deixam influenciar e assim por diante. A psicologia é muito conhecida pelos exames psicotécnicos, né? Todos os motoristas de todas as categorias, ciclistas e assim por diante, têm que passar por exames psicotécnicos, mas ela é muito mais do que isso. Então, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, ela se ocupa com as diferentes fases do desenvolvimento. As pessoas esquecem, por exemplo, que estar num carrinho de bebê é participar do trânsito, assim como um idoso que faz uso de uma bengala, um andador e assim por diante. Existem problemas que estão relacionados à percepção, por exemplo, a acuidade do motorista, a sua audição, a sua estimativa de distância, tempo de reação para evitar uma colisão. A psicologia cognitiva se ocupa, por exemplo, de problemas de raciocínio, memória, tomada de decisão. Psicologia da saúde por razões óbvias. Aliás, o senador Paulo Paim falou do caso lamentável que aconteceu com a Germanwings na semana passada, né? Então, claramente é um problema de saúde mental. Mas a psicologia social é uma área que se ocupa ainda de outros fenômenos que perpassam todos eles, problemas que envolvem normas, atitudes, comunicação, conflitos. Ela é, por excelência, a ciência da influência social. Quando nós olhamos para essa foto de satélite, ela é uma foto, logicamente, é uma combinação de fotos, né, mostra o mundo de noite, a gente consegue ver como está a concentração da população mundial, né? Então, claramente, você tem um processo crescente de urbanização, mas ele é muito concentrado em algumas áreas, né? As áreas escuras no globo significam que tem muito pouca gente vivendo ali. Então, 70% da população mundial hoje vive um processo de urbanização, esse número é ainda maior no Brasil, né? Se nós destacarmos ali as informações do Brasil nessa foto, claramente se vê que, considerando o território como um todo, a gente tem uma média de 23 habitantes por quilômetro quadrado, mas considerando os quilômetros quadrados urbanos, que as grandes cidades respondem, obviamente, pela maior parte da população, nós temos mais de 6 mil habitantes compartilhando um espaço que é muito restrito. Entre outras coisas, isso significa crescimento vertical, muito mais do que horizontal, uma alta concentração e, claro, problemas que estamos acostumados a enfrentar. O problema, por exemplo, que envolve água e energia, mais caracteristicamente no Sudeste, é um resultado desse processo de alta concentração e alta demanda por produtos, serviços e espaços, o que caracteriza os problemas de mobilidade, os problemas de trânsito, logicamente. Então, o trânsito é basicamente um problema de disputa por espaço, né? Uma lei física descreve claramente que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo lugar, né? Então, nós temos um veículo para cada habitante, 4 habitantes no Brasil, e a cada quase 1 minuto nós temos um acidente, a cada 7 minutos um atropelamento. De novo, são estatísticas inaceitáveis, né?
essa maior densidade significa que nós temos a demanda por espaço que é muito maior do que a oferta e as consequências, claramente, congestionamento, barulho, acidentes, conflitos, agressões, problemas ambientais. E é importante destacar aqui que, muitas vezes, os problemas tomados como mais importantes são aqueles que envolvem grandes acidentes, mas pequenos conflitos que acontecem no dia a dia, eles respondem muito mais pela nossa qualidade de vida, pelo nosso aborrecimento diário, problemas que poderiam ser plenamente minimizados. Essa é uma foto famosa, né? Quem se interessa pela temática de mobilidade, de bicicleta, conhece. Ela foi feita pela Universidade de Munique, na Alemanha, e ela mostra claramente que a rua ela fica muito menos densa, né? Muito mais sustentável por qualquer ponto de vista, se a mesma quantidade de pessoas que poderia estar utilizando os automóveis utilizar ou um ônibus ou simplesmente as suas bicicletas, né? Então, essa é uma imagem bastante simbólica, mas tem algo de errado no trânsito brasileiro, na forma como a gente está fomentando uma quase dependência do automóvel, do veículo automotor como meio de transporte. Esses dados aqui mostram também claramente que existe uma superconcentração, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, no caso dos carros, e no caso das motos é um pouco mais equilibrado por razões, né, de ordem financeira, geográfica, enfim. Então, de novo, essa concentração muito problemática para a nossa área. Sob o ponto de vista da psicologia social, isso pode ser entendido como um dilema social. Ora, o que é o dilema social? É toda vez que os nossos interesses individuais são conflitantes ou contraditórios com interesses da sociedade, do coletivo. Isso tem muito conhecido na chamada teoria dos jogos, utiliza-se muito esse paradigma em economia, né? E a grande questão aqui é, bom, eu devo utilizar o transporte individual, o que provavelmente me trará benefícios individuais, conforto, segurança, abrigo da chuva, etc., ou fazer uso do sistema coletivo, que traria, logicamente, benefícios para toda a sociedade, porque significa que eu estou minimizando o impacto de poluição, congestionamento, barulho, acidentes e tudo mais. Então, os dilemas eles se colocam dessa forma: usar o carro ou usar o ônibus, usar o carro ou usar a bicicleta, usar o carro ou fazer uso do metrô, né? E todas essas situações podem ser entendidas como uma dinâmica de cooperar ou competir com as outras pessoas. Claro, se eu for garantir o meu conforto individual fazendo uso do automóvel, eu estou, entre aspas, competindo com outros usuários. Se eu fizer uso de meios alternativos, de meios públicos, meios não poluentes, por exemplo, eu estou cooperando com as outras pessoas. Então, nós podemos entender dessa forma: eu tenho uma situação ideal se duas partes cooperarem, eu tenho uma situação não ideal se um cooperar e um competir, e é típico quando você pede que as pessoas mudem, adaptem o seu modo de transporte, elas dizem, eu não vou fazer isso porque eu não vejo os outros fazendo. Então, é uma dificuldade muito grande. E, logicamente, se todos resolverem usar automóvel, todos resolverem competir, nós temos uma dinâmica, né, inviável. O que é interessante no cenário de trânsito é que todas essas situações de ultrapassagem, estacionamento, ou simplesmente deixar o meu carro em casa, fazer uso da bicicleta, né, elas atendem também essa dinâmica, que é uma dinâmica de ceder ou forçar a minha vontade, ceder ou forçar a passagem, né? E é interessante também que se as duas partes cederem, se todo mundo resolver cooperar, a dinâmica também não funciona. Então, tem nuances aí muito interessantes, né? Aqui estão alguns exemplos típicos, né? Eu tenho que ceder a vez quando essa senhora está atravessando a rua, significa que eu tenho que retardar a minha movimentação, eu tenho que dar prioridade a ela. Aqui um motorista que estaciona em cima da calçada, logicamente, né, provocando todo tipo de aborrecimento para os pedestres. Aqui uma situação inviável, essa é uma foto de um lugar não distante aqui do Senado, né? E quando se utiliza uma estratégia como essa, um carro a menos, claramente fica evidente qual é o dilema, né? Quer dizer, eu estou deixando o carro, eu estou contribuindo em casa, eu estou contribuindo para o trânsito como um todo e privilegiando aqui benefícios coletivos. O problema é que existem barreiras para se mudar comportamento, né? Uma delas é a incerteza. As pessoas dizem, não, isso não é um problema, isso não está muito claro, eventualmente o governo vai melhorar o trânsito e nós vamos resolver. Ou a negação, tem pessoas que simplesmente se recusam a mudar. Tem pessoas que dizem, eu não vou mudar meu comportamento, porque eu não vejo outras pessoas mudando, então não farei esse sacrifício sozinho, né? Ou simples reatância, eu não vou fazer só porque estão me mandando, só porque existe uma lei, um incentivo para isso. O tokenismo, por exemplo, que é comum nas ações afirmativas, eu já faço a minha parte, eu ando de bicicleta no domingo de tarde com meu filho, então eu já estou colaborando para a mobilidade urbana, né?
Conflito de prioridades, eu gostaria de fazer isso, mas eu tenho uma agenda apertada, eu não tenho tempo, né? A falta de identificação, eu não sou daqui, eu não sou dessa cidade, eu moro aqui há pouco tempo, né? E, finalmente, aquilo que as pessoas identificam como quase que uma tendência à inação, né? Se eu deixar meu carro em casa, o impacto é quase zero, então não faz muita diferença, então eu vou acabar fazendo do mesmo jeito. Todos pensando dessa forma, logicamente, você tem uma situação insustentável, né? Aqui alguns trabalhos que nós temos feito na área de psicologia, identificando quais são essas barreiras psicológicas que as pessoas acabam expressando que impedem um consumo mais responsável, no caso nosso aqui de hoje, impedem que elas façam mais uso de transporte alternativo ou simplesmente buscar formas menos poluentes e menos conflituosas de locomoção, né? Tipicamente, o brasileiro ou ele nega o problema ou ele identifica prioridades que são mais importantes, obviamente, do que essa mudança de comportamento, né? Numa outra linha de pesquisa, temos identificado, por exemplo, quais são as justificativas que as pessoas adotam para não se comportar de forma melhor, por exemplo, em relação à infração de trânsito, ao respeito ao pedestre, ao respeito ao ciclista e assim por diante. Então, a grande pergunta é como promover uma melhor mobilidade urbana. Claro que tecnologia e infraestrutura são fundamentais, tá? Mas elas não são suficientes. Você tem um problema que envolve mudança de comportamento. O problema das ciclofaixas que o senador Paulo Paim mencionou na abertura da mesa, mostra isso. Não basta construir ciclofaixas, não basta quebrar recordes de quilômetros construídos, se isso não for acompanhado propriamente de uma mudança de comportamento, né? Então, isso envolve desafios como, por exemplo, hábitos, deixar o carro em casa, deixar de usar o carro para ir na esquina comprar pão, tá? Cultura, então temos que valorizar mais os problemas ambientais, valorizar mais a bicicleta, adaptação ao clima, pedalar no sol, pedalar na chuva, né? São desafios típicos, né, que a gente tem no nosso país. E algumas coisas já se sabe que não funcionam, a literatura científica mostra claramente. Campanhas de conscientização, e eu coloco entre aspas, porque o recado é, seja mais consciente, não funcionam, elas têm uma eficácia muito limitada. Recados do tipo, seja melhor, você é responsável, não corra, não costumam realmente gerar uma mudança de comportamento. As pessoas não param de fumar porque a gente diz para elas que fumar faz mal à saúde e isso é inquestionável, tá? Leis sem fiscalização, obviamente, não funcionam, né? Todos os nossos problemas de saúde pública, direitos do consumidor, nossas leis muitas vezes são excelentes, mas elas não funcionam. Radares e pardais têm uma eficiência também limitada, porque elas funcionam apenas localmente, todos sabemos disso, né? E infraestrutura sem planejamento de uso. Então, é preciso investir em estacionamento para bikes, vestiários, transporte alternativo e assim por diante, né? Obrigado. Quais são as intervenções, então, que realmente funcionam? Primeiro, o chamado marketing de normas sociais. Um conjunto de trabalhos tem mostrado que, quando fazemos levantamentos de opinião pública e divulgamos o que a maior porcentagem da população pensa a respeito, ou como se comporta a respeito, isso gera mais mudança de comportamento. Então, se você divulga dados como, por exemplo, 85% da população é a favor das ciclovias, e você? As pessoas tendem a mudar suas atitudes em direção àquilo que as outras pessoas parecem estar mais expressando. Segundo lugar, programas de recompensa, não necessariamente financeira. Descontos em produtos e serviços, bônus em seguros pessoais. Então, imagina bônus, por exemplo, em seguros de carro, se você for mais incentivado a usar a bicicleta, ou ir a pé, o ônibus. Acesso facilitado, né? Um shopping aqui em Brasília tem feito uma estratégia muito interessante de prover acesso facilitado se você chega com a bicicleta. Tem lugar até para você carregar a bicicleta elétrica, que é muito interessante. E, logicamente, gerenciamento da impressão. Estamos falando de um aspecto central de psicologia. As pessoas querem mostrar que elas se preocupam com o ambiente, que elas gostam de andar de bicicleta. Então, elas gostam de se sentir bem como pessoas que são gentis, que são cool, como se diz em inglês, que são legais, né? O símbolo de um carro a menos, ele justamente passa essa ideia. Então, estratégias como essas têm que ser mais fundamentadas. Aqui uma série de trabalhos que nós desenvolvemos na Universidade de Brasília, temos todo o interesse, né, de fomentar mais as intervenções baseadas nesse tipo de conhecimento, né? A psicologia, ela é por excelência a ciência
que se volta para a mudança de comportamento, ela é bem fundamentada, ela trabalha com conceitos e teorias que são robustos, métodos científicos rigorosos, análise de dados qualitativos e quantitativos. Eu mesmo sou professor de estatística lá no nosso departamento, e nós temos aplicações que têm sido testadas e aprimoradas em diversas áreas, em especial as áreas que envolvem mudança de comportamento no trânsito. E ela costuma fomentar políticas públicas nos países desenvolvidos. Nós, aqui no Brasil, precisamos seguir o exemplo, ao invés de simplesmente querer reinventar a roda, perdoe o trocadilho, né? Mas a psicologia tem muito a oferecer sobre isso, né? E eu espero que instâncias como essa, audiência pública, possam aumentar esse tipo de colaboração. Muito obrigado. Muito bem.